A União Europeia tem cerca de 120 milhões de euros para financiar a instalação de pontos de acesso gratuitos à internet sem fios em espaços públicos. É o assunto do Minuto Europa desta semana. Much of people's lives are now online, with more than 2/3 of all Europeans using the internet daily. While free Wi-Fi is increasingly available in public places in major European cities, some remote rural areas are still lagging. This is the opportunity to give more inclusive access to the future to all Europeans. A free access to high-quality internet. Enter the Wi-Fi for EU scheme. MEPs are ironing out the details. The vision: areas with no Wi-Fi can get a top-notch internet connection that's secure and completely free. No charge, no restrictions, no ads and no commercial use of data. 120 million euros will be set aside for the next 2 years. Municipalities, for example, may apply for a grant and use this to install Wi-Fi for EU hotspots in public places such as museums, parks, libraries, train stations. There will only be one Europe-wide authentication system to make it easy to use. Some regions are already waiting to apply. The process is very simple. We will give vouchers to the people that apply to this project, and with this voucher they will install the connection. 6,000 to 8,000 local communities are expected to benefit from this pilot project. Roberto Macedo Alves é engenheiro informático, está connosco no Aldeia Global para nos ajudar a perceber as vantagens e desvantagens do avanço tecnológico. A primeira questão que colocava está relacionada com esta reportagem: colocação de acesso Wi-Fi em espaços públicos com financiamento europeu, são cerca de 120 milhões de euros. Há vantagens neste processo e também algumas desvantagens. Em termos de vantagens, nós vivemos cada vez mais ligados à internet e dependemos mais de serviços online, quer seja armazenamento de ficheiros, consultas de dados, e saber que há um conjunto de pontos onde é possível aceder à internet acaba por ser vantajoso, não ficarmos limitados às opções disponíveis. Aliás, se dissermos esta informação a uma pessoa mais jovem, o que vão dizer é tipo: eu adoro a minha vida, a internet de borla é maravilhoso. O problema é que muitas vezes só olhamos para essa parte da vantagem e não consideramos as implicações mais sérias que tem, especialmente a nível da segurança e da privacidade dos dados. Isto porque, regra geral, este tipo de redes públicas ou partilhadas, e quem diz estes pontos abertos são as redes dos cafés, dos restaurantes, qualquer outra situação assim aberta, não é tão fiável, e mesmo assim as nossas redes de casa também não são assim tão seguras quanto isso. Mas essas são ainda piores, e há pessoas que utilizam, acedendo à password, utilizam essas redes públicas com uma grande confiança e uma vontade, como se estivessem numa rede privada, sem perceber que uma pessoa mal intencionada poderá ver o tráfego que ocorre e capturar parte dessa informação. E às vezes há informação confidencial ou informação pessoal que é transmitida sem nenhum cuidado numa rede onde não sabemos quem mais está ligado, o que é que podem estar a fazer dentro desse espaço. Imaginemos, eu pego um telemóvel, vou aceder a uma rede Wi-Fi grátis numa praça pública, já com este investimento europeu, vou, por exemplo, pagar uma conta bancária através de transferência eletrónica. Ao colocar os meus dados, posso de alguma forma também estar a ser, digamos, esses dados podem estar a ser vistos por terceiros? Isso, normalmente há procedimentos de encriptação, especialmente naquelas operações que envolvem transações financeiras, mas mesmo assim, apesar de haver encriptação, em termos de segurança, não sabemos quem mais pode estar a espreitar esse tráfego, porque não sabemos quantas outras pessoas estão ligadas a esse ponto comum. De modo que, regra geral, o que eu costumo recomendar é, para fazer navegação casual, não tem problema em usarmos redes desse tipo. Para situações mais delicadas, como qualquer tipo de operação bancária ou financeira, é melhor se calhar usar a opção dos dados móveis do telemóvel, porque ali é uma ligação, digamos, mais privada e mais segura, para que essa informação não ande numa rede onde não sabemos quem mais poderá estar. Há alguma precaução que o utilizador possa ter para evitar que isso aconteça? Isso normalmente, e isso é uma coisa onde nós devíamos investir mais na educação em termos de segurança informática, porque partimos do princípio que se a internet funciona, está a correr tudo bem.
e nem sempre consideramos muitas pessoas mal intencionadas. Aliás, aquelas situações que nós ouvimos sobre ataques de hackers, de fugas de informação, têm a ver quase com esses cuidados de segurança. Os mais básicos têm a ver com a utilização de uma password segura, porque muitas vezes as pessoas não tenho paciência de memorizar uma password muito longa. Mas, no fundo, a única coisa que protege todos os nossos dados, os nossos e-mails, os acessos, é precisamente a password. Se eu colocar o nome da minha namorada, ou do cão, ou da minha mãe na password, e alguém souber quem é esse nome, acaba por aceder e, para todos os efeitos, tem acesso à informação toda. Portanto, uma password que seja complexa, que inclua números e caracteres diferentes, cardinais, pontos de interrogação, dificulta esse processo de tentar adivinhar. Porque nós cada vez mais temos informação que é colocada online. Vemos o caso, por exemplo, dos telemóveis que arquivam agora automaticamente as fotografias em serviços online, no iCloud ou qualquer outro serviço dessa forma. Mas depois nós conseguimos entrar online e com o username e a password ter acesso a essas fotografias. Que há pessoas que estão a tirar as fotografias todas as situações possíveis e imaginárias, pensando que estão seguras na cloud, mas se tiverem uma password fraca, como a data de nascimento, o número do BI ou qualquer informação que possa ser facilmente consultável, estamos a dar a chave de casa ao bandido. E o que é pior é que as pessoas podem roubar os dados e nem sequer termos noção de que isso acontece. Cada vez mais tenta-se salvaguardar isso com sistemas de proteção tipo dupla verificação, que são aqueles serviços que mandam, por exemplo, uma mensagem para o nosso telemóvel para validar a password ou um código. Por parte do princípio que seria necessário acesso ao dispositivo e termos o telemóvel de uma forma mais segura, mas sabemos que se calhar há de surgir alguma questão que consiga contornar essa melhoria na segurança. Daí convém estarmos sempre, não digo num espírito muito paranoico, mas bastante prevenidos cada vez que acedemos a recursos digitais ou através da internet. Apesar dos avanços tecnológicos e de termos, e podemos, como referi, armazenar os nossos dados na cloud, na nuvem, convém sempre termos cópias de segurança? Sim, em termos de cópias de segurança, eu pessoalmente sou muito, muito paranoico. Nunca são suficientes, portanto, mesmo que hajam 3 ou 4, convém ter sempre a mais do que a menos, porque mesmo quando pensamos que os ficheiros podem estar armazenados na cloud, realmente, se o computador, por alguma razão, deixar de funcionar, temos os dados lá, mas se houver algum acesso indevido aos dados, podem ser apagados e perdemos a informação na mesma. Não ter a informação em 2 ou 3 suportes diferentes também não prejudica, porque realmente não ocupa grande lugar, e antes de ficarmos assim do que ficarmos, digamos, em alguma situação aflitiva e não conseguirmos ter acesso aos dados. Engenheiro, uma outra questão está relacionada com os dados referentes ao ano 2016, no que diz respeito às tecnologias de informação. Tivemos do início de 2000 até 2016 uma subida bastante significativa. Passamos de 18% para quase 80%. Estamos cada vez mais dependentes em termos de utilização da internet no mundo. Sim, nós vemos, aliás, essa tendência a nível mundial. A quantidade de dispositivos que estão ligados, ou de pessoas que estão constantemente ligadas, com as implicações de, agora consigo consultar o e-mail em qualquer lugar, porque vai estar o e-mail no telemóvel, dispositivos que se ligam através da internet, alarmes, câmaras. Portanto, a tendência é mesmo ficarmos constantemente conectados. Aliás, a maior parte das pessoas, às vezes com quem eu falo, acordam e a primeira coisa que fazem é ir ver as redes sociais e o e-mail. Portanto, antes sequer de se levantar da cama, daí que não surpreende essa utilização, esse crescimento explosivo da utilização da internet. Vemos cada vez mais a recursos online, sem ser só as redes sociais, tem os jogos, tem um conjunto de serviços de streaming, de música, de áudio. O mundo inteiro está a puxar-nos a ficarmos constantemente ligados. Há um aspecto interessante, porque nas estatísticas, esse valor dos 80% correspondia aos inquiridos com idades entre os 16 e os 60 ou 70 anos. Exatamente. Mas nós temos uma porcentagem muito elevada de pessoas abaixo dessas idades que realmente continuam a utilizar a internet, digamos, sem supervisão, porque nós sabemos também uma forma de distrair os miúdos. Damos um tablet e eles acalmam-se. Vem um vídeo do YouTube e ficam sossegados. Mas nem sempre é benéfico essa utilização constante, até porque depois é muito mais fácil criar o vício desses estímulos visuais desde cedo, e depois não sabemos, por causa da quantidade de informação que está lá, a que tipo de materiais eles podem estar expostos quando fazem a navegação, digamos, indiscriminada.
Aliás, a título de curiosidade, o próprio Steve Jobs, apesar de ser o responsável pelos iPhones, os iPads, etc., limitava a tecnologia que os filhos usavam em casa e ele dizia, mas meus filhos não usam iPad quando estão em casa. E se virmos alguns dos líderes na área tecnológica, tem muito essa abordagem mais restritiva. O CEO do Twitter dá um timing determinado para os filhos utilizarem a internet, depois não há dispositivos, e alguns consideram que se deve separar o tempo que nós utilizamos, aliás, que os nossos filhos utilizam para navegar na net ou para consumir conteúdos, jogar, ver YouTube, e o tempo que devia ser maior para criar conteúdos. E há forma também de controlar os acessos ou de impedir alguns acessos? Existem ferramentas de software que possibilitam bloquear algumas páginas, para os pais conseguirem, digamos, restringir aquilo que é visualizado, mas por outro lado sabemos que em muitos casos os filhos têm mais capacidades informáticas que os pais, e já vi casos onde os pais instalaram um sistema de proteção, mas os filhos rapidamente descobriram a password, novamente porque eram passwords fracas, e conseguiam contornar a segurança, e para todos os efeitos era mais difícil de detectar. O problema desta questão tecnológica é que, se há uma solução, muitas vezes pode surgir, com hipóteses mais imaginativas, uma forma de contornar isto. Daí, sempre aquela paranoia em termos das tecnologias, que exige que a gente tenha sempre cuidado redobrado na sua utilização. Muitas vezes somos confrontados com, quando acedemos à internet, para a colocação dos nossos dados pessoais, sobretudo em compras online, em determinados sites. Há algumas cautelas que devemos ter quando fazemos essa inserção de conteúdo pessoal? Normalmente, sim. Há sites em que, por exemplo, a primeira coisa que nós podemos verificar é se o conteúdo é encriptado. Regra geral, o conteúdo encriptado acaba por ser, digamos, codificado quando sai do nosso computador e antes de chegar ao servidor. Essas ligações encriptadas nós conseguimos identificá-las porque na barra do endereço surge um pequeno cadeado, verde ou cinzento, e o início da página, em vez de ser HTTP, é HTTPS. Portanto, HTTPS implica que é uma ligação segura e que a partida será mais difícil conseguir capturar essa informação, ou pelo menos não circula, como se fosse aviãozinho de papel, pela rede. Portanto, a ligação, o primeiro cuidado é, se não for ligação segura, convém não colocar, porque números de cartão de crédito, nós tendo o número, depois conseguimos fazer qualquer tipo de compras, ou mesmo os dados pessoais, por causa das questões do roubo de identidade e outras situações assim. Portanto, a primeira precaução mais básica é verificar que a ligação é segura. E depois até ter algum bom senso, ver qual é a informação que é de facto obrigatória e se faz realmente sentido. Em algum caso específico, podemos aplicar assim também algum bom senso, porque sabemos que, no fundo, muitas vezes aquilo que nós colocamos na internet acaba por se tornar quase público. E sente que as pessoas estão a ganhar consciência desse perigo, dessa dificuldade também? Eu gostava que ainda comece já a surgir uma tomada de consciência nesse sentido, mas gostava que ainda fosse mais rápido e mais insistente, porque não é só a nível dos dados pessoais, mas eu chego a ver, mesmo a nível de coisas que parecem inocentes nas redes sociais, na quantidade de informação pessoal que acaba por ser disponibilizada de forma inocente. Vejo uma pessoa que de repente publica no Facebook fotografias dos bilhetes do Rock in Rio. Adivinha para onde é que eu vou? Quer dizer, já sei quando é que não vai estar em casa. E temos um conjunto de informações que às vezes até podem ser inocentes. Fotos dos miúdos com o uniforme da escola. Já sei em que escola é que estão os miúdos. E é a informação que, no fundo, nós colocamos e perdemos o controle. Pronto, podemos partir do princípio que é quase como se fosse pública. Embora as redes sociais tenham, no geral, algumas configurações de privacidade, muita gente nem sequer as utiliza ou dá-se o trabalho de rever essa parte. Portanto, vai disponibilizando informação que eu considero bastante privada e quase assim, digamos, publicamente. São os pequenos detalhes que podem fazer a grande diferença. Engenheiro, aproveitando aqui a sua presença, perguntava-lhe também, estamos alguns meses depois do fim do roaming no espaço europeu, tudo isso possibilita fazermos chamadas de voz e de dados como se estivéssemos, por exemplo, em Portugal. Tem desvantagens também para a sobrecarga da rede. Vamos ter, pelo menos nestes primeiros tempos, dificuldades em aceder à rede 3G, à rede 4G. Eu tenho algum receio, como pessoa que gosta de viajar, novamente é mesmo a questão do início, adoro a minha vida, posso navegar e fazer chamadas usando os mesmos valores que eu pago cá em Portugal, mas se nós
pensarmos isto numa perspectiva, digamos, mais macro, isto pode ter implicações, pronto, que em alguns casos as previsões mais alarmistas podem ser sérias, devido ao volume de pessoas. Pode não acontecer em todos os países, mas no caso de Portugal, até uma questão que preocupa, porque é país que recebe um grande volume de turistas. Como o caso da Madeira, por exemplo. Principalmente, aliás, porque nós essencialmente, quando estamos em roaming, o que é que acontece? Eu chego a outro país, ligo-me o dispositivo, a rede do outro país detecta o dispositivo, diz, este telefone não é daqui. Se existir um acordo de roaming, que agora existe, então a rede do outro país comunica com a minha e registra as operações que eu fizer lá fora. Quando eu volto, esse histórico é enviado para a minha empresa de telecomunicações, que vai e a minha empresa paga essa utilização que foi feita lá fora. Daí justificarem estas taxas de roaming e dos valores elevados que realmente se cobravam no início. Para tornar possível que os valores fossem iguais ao que pagámos cá, o que a Comunidade Europeia fez foi reduzir os valores, fixar limites máximos dos valores que as empresas pagam entre si. Portanto, aquela operação que ocorria nos bastidores, fui à Espanha, falei, aquele valor que depois Portugal paga à Espanha tem um conjunto de limites mínimos para que não afete o meu valor como consumidor. O problema é que nos países que recebem muita gente vai haver um grande volume de roaming, o que vai implicar uma maior necessidade a nível de infraestruturas, porque já que não há limites na navegação, posso navegar como se estiver em casa. Se pensarmos que Portugal tem 10 milhões de habitantes e o número de dormidas do INEP foram sensivelmente 12 milhões, temos se calhar quase tanta gente, e se calhar 90% disto eram europeus. Temos uma quantidade de gente que vai necessitar de utilizar esta nossa infraestrutura. As empresas de telecomunicações se calhar vão ter que investir em infraestrutura, porque nós já sabemos o que acontece quando uma rede fica sobrecarregada. Aliás, quando acontece uma emergência e tentamos telefonar ou estamos num espaço com muita gente... Por exemplo, o final do ano é uma boa referência, em que não se consegue comunicar com ninguém. Precisamente, nós tivermos muita gente a utilizar essa infraestrutura, a única alternativa das empresas é investir em infraestruturas. Mas para fazer uma coisa que quase não dá receita, porque os valores entre as empresas já está fixado e não... Na perspectiva deles, se calhar não deve dar lucro suficiente. E no fundo, pelo facto dos utilizadores de roaming ter uma variação sazonal, temos picos no verão, temos picos no Natal, mas há alturas em que os picos não são, têm infraestrutura, mas digamos, a utilização é variável, o que dificulta também o planeamento, e eu acredito, porque aquilo são empresas e querem fazer lucro, se o lucro não entra pelas taxas de roaming, que devia ser considerável, tendo em conta o número de turistas, se calhar quem vai pagar são os consumidores domésticos, se realmente a utilização se tornar excessiva e for necessário tal investimento a nível de estrutura física